Crise no mercado de bicicletas, altas de preço e, obviamente, isso tudo vai afetar nós ciclistas. Eu vou falar para vocês tudo que está acontecendo, algumas coisas que eu conversei com empresários do setor, para a gente tentar entender o que está acontecendo, o que a gente pode esperar daqui para frente e de que forma que isso pode, obviamente, afetar a nós. Bom, galera, nunca se vendeu bicicletas, acessórios, peças de bicicleta como se vende hoje em dia. O mercado ele está em alta, totalmente aquecido, mas os preços subiram, começou a faltar bicicleta e as pessoas não estão entendendo o porquê. Alguns nem perceberam que isso está acontecendo. E aí, quando a gente acordar ou precisar de alguma coisa, a gente vai deparar com a falta do que a gente precisa ou com preços altíssimos que já estão acontecendo no mercado. Bom, mas se o mercado está em alta, por que eu estou falando de crise? O que está acontecendo? Eu venho batendo um papo com alguns empresários do setor, tive uma conversa com um deles muito boa ontem em relação ao cenário atual e ao cenário futuro, o que a gente pode esperar daqui para frente, para tentar entender realmente o que está acontecendo, qual é a visão deles, empresários, em relação ao setor e, obviamente, dos lojistas e consumidores. Bom, para entender o que está acontecendo, eu vou explicar para vocês de uma forma simplificada, obviamente, e reduzida, mas para a gente ter um entendimento geral desse cenário e saber de que forma que a gente pode se preparar, você com a sua necessidade, eu com a minha necessidade, enfim. O mercado de bicicletas ele não é contínuo, ou seja, a gente não tem uma venda de bicicleta durante o ano uniforme, né? Não se vende bicicleta todos os meses igual. A gente tem altas e baixas no mercado, como todo o mercado, e normalmente nessa época do ano que a gente está agora, julho, agosto, que começa a vir o frio, a gente tem uma baixa de estoque, ou seja, porque a venda ela normalmente cai por conta do frio e o estoque, a produção de bicicletas, ela também diminui, então é mais ou menos isso que acontece. Mas, para isso acontecer, as empresas elas se preparam mais ou menos de 6 a 8 meses antes. Então, para uma fábrica fazer uma bicicleta ou fazer um pedido, ela normalmente trabalha com esse prazo, né, que vem da China, da fábrica, para vir para o Brasil, passar pela alfândega, ver se está tudo ok, aprovar, liberar e tudo mais. Esse trâmite normalmente demora de 6 a 8 meses, podendo ser um pouco mais rápido ou podendo ser um pouco mais demorado, dependendo do que está se trazendo para o Brasil e qual a incidência de juros e tudo mais, que imposto, né, que esse produto vai vir a sofrer, vamos dizer assim. Então, mais ou menos no começo do ano, se preparou um cenário que obviamente viria de baixa agora, nessa época do ano, por causa do frio, com esse negócio de doença. As coisas se retraíram muito mais, então houve uma baixa ainda maior para se preparar para o que viria a acontecer exatamente agora. A China parou, muitas empresas da China diminuíram a sua produção, chegaram a parar a sua produção, então a coisa realmente deu uma freada. O que aconteceu é que justamente pelo mesmo motivo da doença e tudo mais, a bicicleta se tornou um meio de locomoção, principalmente nos países da Europa e tudo mais. Então, o governo, inclusive, começou a incentivar o uso de bicicleta como locomoção para evitar as aglomerações. Consequência disso, o consumo de bicicletas, de serviços, de peças, acessórios, roupas, ele aumentou drasticamente. Nesses países, principalmente na Europa, esse consumo já é muito grande. Então, quando a gente fala de uma alta de 30% sobre um volume muito grande, a gente está falando realmente de uma alta em termos de produtos realmente grande, uma demanda muito grande. E outros países, como o Brasil, que sempre teve aquele mercado um pouco lento, um pouco mais devagar, tiveram uma alta ainda maior. No Brasil chegou a se falar em termos de 40% de alta, mas o consumo é um pouquinho diferente, tá? E não é extremamente um consumo como meio de locomoção, e sim como uma opção a mais de um exercício físico
de sair um pouco da rotina, de passear um pouco mais, de distrair a cabeça. Então as pessoas começaram a consumir bicicletas. Quem já tinha bicicleta ou quem já tem um costume de trocar de bicicleta continuou com a vida normal, consumindo, trocando, comprando peças e tudo mais. E quem tinha aquelas bicicletas encostadas, no Brasil a gente tem muito disso, começou a correr atrás de serviço e obviamente consumir mais peças. E aí, resumindo, acho que vocês já começaram a entender a questão de crise aí todinha, mas para piorar um pouco mais, conversando com principalmente um empresário que eu respeito muito, me passou esse cenário de uma forma bem clara. Ele falou o seguinte: para produzir as bicicletas que vêm da China, algumas realmente estão acabando. Então, alguns pedidos que estão sendo feitos agora já são para janeiro de 2021. Algumas fábricas, inclusive fábricas do Brasil, já não têm uma produção para daqui no final do ano. Ou seja, já vão começar a produzir para 2021, porque não tem estoque nem capacidade para produzir e atender todos os pedidos que estão sendo feitos ainda ou que já foram feitos e as fábricas têm que entregar. Beleza, chegou os quadros, chegou as coisas que essas fábricas pediram e tudo mais, e aí vem um problema ainda maior. As empresas de peças, como a Shimano, SRAM, componentes e tudo mais, também não tem produto. Tá? A demanda, principalmente dos produtos mais de base, ou seja, os grupos mais simples e tudo mais, que normalmente é o que consome mais, acabou. Não tem no mercado, eles não estão conseguindo repor na velocidade necessária. Então, se você entrar nos sites americanos, alemães e tudo mais, a gente começa a ver que se você for comprar uma bicicleta, você só vai receber ela no ano que vem. Você não consegue receber essa bicicleta aqui. As bike shops não têm produto e, como a gente sabe, principalmente em alguns países, alguns comportamentos aí de natureza, obviamente, cultural, quando começa a faltar as coisas, o que as pessoas fazem? Compram, tá? Então isso está acontecendo também. A gente conversou com algumas pessoas aí do mercado de peças e tudo mais, e normalmente o que acontece é isso: se eu tenho um estoque de pneu, vai um cara lá e gasta 200 mil e compra o estoque inteiro. De peças, vai lá e compra o estoque inteiro, porque ele não quer ficar sem ou ele quer monopolizar aquilo. Ou seja, se alguém precisar daquele produto, vai ter que comprar com ele. É uma tática de mercado, a gente não pode julgar, é assim que acontece, esse é o mercado, então está acontecendo muito disso também. Consequência disso tudo, está faltando produto e a alta de preço. Lei da oferta e da procura, quanto mais se procura e menos se tem, aumenta-se o preço. Primeiramente, para tentar segurar o consumo, isso é uma lei, é uma forma de você tentar neutralizar isso, e obviamente para você vender menos e lucrar mais. Tá? A lei da oferta e da procura, mais ou menos assim que funciona. Atrelado a isso, crise entre Estados Unidos e China, que colabora com isso tudo, alta do dólar, que colabora com isso tudo. As pessoas pensam que o dólar aumentou e por isso está aumentando. Sim, o dólar aumentou e por isso está aumentando, mas isso é uma ponta do iceberg. Não é só isso que faz os preços aumentarem. Tá? Esse mesmo empresário ele me falou que, apesar dele ter sofrido a alta do dólar, na questão dos quadros e tudo mais, algumas empresas, como as empresas de peças e tal, já tinham repassado esse dólar inteiro. Tá? Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam absorvendo esse repasse e repassando para os clientes aos poucos. Ou seja, eles diluíam isso para não ficar tão pesado nos clientes. Os lojistas, por sua vez, que eu também conversei, estavam recebendo aquele produto num valor mais alto, diminuindo a margem de lucro para lucrar no volume. Ou seja, vende-se mais com lucro menor e obtém o lucro desejado ou até maior do que o desejado devido a esse grande volume de consumo. Então o mercado estava mais ou menos assim, as pessoas negociando e tudo mais, só que acontece que agora não tem nem como comprar. Tá faltando, as empresas não têm como montar as bicicletas,
As lojas estão fazendo pedido para daqui a 3 meses, 6 meses, ou seja, vai faltar bicicleta. Nós, que às vezes já temos bicicletas e estávamos pensando em trocar de bicicleta ou fazer um upgrade de grupo e tudo mais, vai faltar grupo, vai faltar peça ou vamos pagar muito caro por isso. Os preços já estão altíssimos, eu não sei se vocês perceberam, mas a tendência é aumentar ainda mais. Ontem mesmo eu fiz um sorteio de 2 pneus aqui no Café na Trilha, na verdade no Instagram do Café na Trilha. Se você não segue, vai lá e segue, @Café na Trilha. E antes de fazer o sorteio, eu pesquisei o valor do pneu. Um pneu que era de mais ou menos 200 e poucos reais, já estão sendo vendidos a 460 reais. Tá? Então são coisas básicas. Um dia a gente vai precisar de pneu, um dia a gente vai precisar trocar uma corrente da bicicleta e todos nós vamos sofrer as consequências disso. Tem um lado bom disso tudo? Poderia ter um lado bom disso tudo? A gente poderia sim esperar uma alta no mercado de bicicleta ou na atividade, no esporte. Tá? Isso é uma coisa que todos nós gostaríamos. A gente vê um país que é movimentado em torno do futebol e a gente gostaria que o nosso esporte, né, aquilo que a gente gosta, se desenvolvesse, mas não. Pelo que me falaram, pelas pesquisas que eu recebi também, o maior consumo é meio de locomoção, lazer e tudo mais. Pode ser que essas pessoas venham a praticar o esporte, levar com seriedade, mas assim, não é isso que se espera, não é mais ou menos, não é isso que os estudos aí indicam. Então, basicamente, sim, é o maior contato com a bicicleta, é uma maior oportunidade que a gente tem, mas a gente não espera uma alta aí de consumo do esporte como um todo, né, de vinculação em televisão e tudo mais. Vocês podem ver que toda essa alta, os jornais mesmo nem tocam no assunto, a gente não ouve falar. Outra coisa, os impostos eles aumentam também, muitos impostos eles acompanham a alta do dólar. Então, quando a gente tem a alta do dólar, a gente tem a alta do imposto incidido sobre o produto que já está com alta do dólar. Então, assim, é uma cadeia, é algo que realmente a gente não sabe onde vai parar. E o Brasil, como a gente sabe, a gente tem uma incidência de dólar muito alta. Então, a gente pode esperar aí um cenário que a gente vai ter que respeitar, vai ter que se organizar e tentar realmente entender qual é a nossa real necessidade de consumo para poder fazer as nossas trocas e praticar aí o nosso esporte como um todo. Eu também estou vendo muita gente querendo montar loja de bicicleta, querendo aproveitar o oba-oba, coisa que está acontecendo. Já vi gente investindo aí pesado para montar isso, montar nesse mercado. O que é bom seria, né, a gente ver um mercado acontecendo, as oportunidades vindo, mas a gente tem que se preparar, como esse próprio empresário disse para mim, botar as barbas de molho e tentar entender, não enxergar apenas um palmo na frente do nariz, tentar entender o cenário um pouquinho mais à frente para saber o que vai acontecer com o nosso esporte, com o nosso mercado e tudo mais. Todos nós estamos sofrendo as consequências disso, nós influenciadores, atletas que não estão recebendo salários. É uma pena, eu recebi essa notícia ontem, inclusive. É uma pena, mas esse é o cenário que a gente está já enfrentando e por isso eu digo, o mercado está em crise, talvez a gente não tenha percebido isso, mas a gente tem que se preparar. Espero ter ajudado, apenas a informação para vocês aí e bora pedalar.